A pergunta que colocaram foi o seguinte: o que esperar para o Estado de São Paulo caso os projetos que autorizam a caça ou modifiquem a gestão da caça sejam aprovados? Continuaremos a desrespeitar a Constituição estadual? Antes de responder a isso, eu gostaria de falar sobre... Eu não me lembrava o dado de memória, mas o pombo passageiro foi extinto em 1914 nos Estados Unidos, que é um país utilizado como exemplo pelos caçadores, ou para quem pretende ser caçador profissional no Brasil, como sinônimo de organização e de modelo a ser seguido pelo Brasil. Então, o pombo passageiro foi extinto em 1914, como resultado da caça. O puma concolor foi declarado extinto esse mês pelos Estados Unidos, caçado impiedosamente até a extinção total. E o que está em vias de ser extinto, também como resultado da caça, é o lobo cinzento, que é o próximo que vai sumir dos Estados Unidos. Bom, então, essa pergunta que me fizeram, ela é muito interessante, porque ela vai me permitir, inclusive, falar sobre a instrução normativa. Existe uma coisa que a gente aprende no primeiro ano de Direito, que se chama pirâmide de Kelsen. Ok? Essa pirâmide de Kelsen, ela trata da hierarquia das normas. Ok? Então, na base da pirâmide, a gente vai colocar as normas infralegais. Tá certo? Então, a gente vai ter aqui instrução normativa, decreto, regulamentos e um determinado número de instrumentos legais que são editados tanto pelo Estado, quanto pelos municípios, quanto pela União, com a finalidade de aclarar ou permitir a aplicação da lei. Por isso que são chamadas normas infralegais. Não são processadas através do processo das leis ordinárias, que está na Constituição Federal. Há um processo de votação, de apresentação, votação e promulgação. Tá certo? Essas aqui não seguem esse processo, por isso que elas são chamadas infralegais. Podem ser atos exclusivos do Poder Executivo, podem ser atos de uma secretaria, de um ministério. Tá certo? Aqui, acima delas, a gente vai ter medidas provisórias, e leis delegadas, que são espécies de instrumentos legais também. Aqui nós vamos ter leis complementares, e aqui nós vamos ter a Constituição. Ok? O sistema de hierarquia das leis diz o seguinte: essa aqui determina a validade de todo o ordenamento jurídico. As leis que estão abaixo, essa aqui, então, tem que obedecer, ser conforme esta, se houver na matéria, esta e, fundamentalmente, esta. Estas daqui não podem contrariar estas. É por isso que, na minha apresentação, eu falei sobre a resolução conjunta, porque ela desrespeita não apenas a norma legal, a lei estadual, mas também a Constituição do Estado. Uma instrução normativa, seja de qual órgão da federação for, como a IN3 de 2013, que é essa,
que diz que o javali é espécie invasora e que, então, ela pode ser abatida em todo o território nacional, para o Estado de São Paulo, ela não tem aplicabilidade nenhuma e validade nenhuma, porque nós temos uma Constituição que proíbe a caça sob qualquer pretexto. O que está sendo feito ao arrepio da Constituição do Estado, desrespeitando a Constituição do Estado. O Estado de Direito submetendo-se ao poder do dinheiro. É isso que nós estamos tendo no Estado de São Paulo. Então, a resposta jurídica a essa questão que me fizeram é: se for aprovada uma lei ordinária que regulamenta a caça, o Estado de São Paulo, que tem a sua Constituição, que proíbe a caça, que para direito ambiental ela é mais protetiva, ela não vai acontecer nada. Vai continuar sendo proibida a caça no Estado de São Paulo.